O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem isso em dia de sábado, o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A fidelidade ao Cristo, a fidelidade de fé, deve nos levar sempre ao propósito de, a cada dia, nos aproximarmos ainda mais de Jesus. E o que isso significa? Significa o chamado processo de conversão, porque a palavra de Deus nos toca, nos renova, nos restaura e nos dá vida nova. Então nós nos deixamos ser conduzidos e transformados por ela, e ao mesmo tempo nós somos capazes, pela ação do Espírito Santo em nós, em testemunhar esta mesma palavra. E o grande convite do próprio Senhor Jesus é isso, é que sejamos testemunhas da sua boa nova. Nós estamos celebrando neste dia São Sebastião, um santo que, embora vivesse uma condição por ser um soldado romano, nunca participou de qualquer situação que atentasse contra os cristãos no período da perseguição. Pelo contrário, ia consolar, levar alimento aos que eram prisioneiros, não participava nem de martírio, nem de açoite, nem de nada relacionado aos cristãos. Tanto que quando foi descoberto que ele era cristão, ele foi tentado, foi levado, melhor dizendo, para o martírio, onde primeiro passou pelas flechas, como nós conhecemos a própria imagem. Só que poucos sabem que São Sebastião não morreu por consequência das flechas. Quando os soldados pensavam que ele estava morto, largaram seu corpo e alguns companheiros cristãos foram, cuidaram dele. Ele voltou, continuou a evangelizar. Só que lá na frente, aí sim, ele sofreu martírio. Só que não a flecha. Mas o grande sinal justamente é esse. E o que nós tiramos justamente da festa ou do dia em que celebramos São Sebastião e propriamente deste santo? A coragem do testemunho do Evangelho, que muitas vezes nós corremos o grande risco de nos tornarmos omissos e indiferentes em relação à fé. Ou se prender a determinadas coisas que nos tornam incapazes de nos mover para justamente dar esse testemunho. E aí o exemplo disso está justamente no Evangelho. A questão dos fariseus. Lá, com a criação, o sábado era o dia do Senhor. Nada se podia fazer. Se alguém tivesse morrendo, era dia de sábado, que morra. Mas vivia-se tudo meramente pela lei. E o grande
O grande sinal, a grande novidade dada por Jesus a todos nós é a superação da lei na prática do amor. Porque a plenitude da lei é o amor. E Jesus vem nos falando, já ontem nos falou, hoje nos fala justamente dessa superação. Por isso nós precisamos olhar para dentro de nós o que nós falamos, como nós nos comportamos, o que realmente fazemos, para ver se nós não estamos amarrados, como estavam os fariseus, em pequenas situações que muitas vezes não é nem preceito, nem orientação evangélica que nós impomos sobre nós e também impomos sobre os outros. E que ao invés de libertar, já que Cristo é o grande libertador e veio justamente para nos libertar, nos amarra e nos impede e nos torna, acima de tudo, escravos. Se superamos a lei na prática do amor, somos libertos. E aquele que é livre vive a alegria, e não é qualquer alegria, é a alegria da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós não devemos temer em testemunhar o Evangelho. Nós não devemos temer em falar de nosso Senhor Jesus Cristo, em proclamar aquilo que cremos e aquilo que professamos. Eu sempre digo que no nosso país, aqui no Brasil, tudo é muito tranquilo, tudo é muito fácil. É fácil ser cristão no Brasil, é fácil ser qualquer coisa no Brasil. Agora, se nós olharmos ao nosso redor, e se estamos atentos ao que acontece no mundo, enquanto nós celebramos aqui a Eucaristia, tem cristão sendo martirizado pelo nome de Jesus. Por isso que muitas vezes nós nos retiramos e nos omitimos diante da fé pela facilidade de se viver em nosso país. Amém. Deus seja louvado por isso, que somos um povo tranquilo. Mas tranquilidade não significa omissão, tranquilidade não significa indiferença, nada disso. Tranquilidade significa viver nessa mesma tranquilidade, caminhando, deixando-se ser conduzido pelo próprio Deus, mas por onde passa, anuncia o Evangelho e testemunha o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque senão, nós nos omitimos. E a consequência da omissão nada mais é do que a indiferença. E da indiferença para um passo, a descrença é a coisa mais fácil e rápida de acontecer. Posso dizer que felizes somos nós, que aqui estamos, feliz é você que está conosco rezando esta Santa Missa. Porque cremos no nome do Senhor Jesus, porque vivemos a fé. Mas o grande desafio para nós é o anúncio, é o testemunho. Às vezes nós nos incomodamos pelos nossos irmãos que hora ou outra bate à nossa porta, mas eles entenderam o mandato de Jesus. Vão e anunciem a boa nova. E nós, que somos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ou não ouvimos, ou fingimos não entender, e aí então nós não vamos anunciar. A alegria da fé não é para ser guardada somente para mim. A alegria da fé é para ser partilhada, é para ser anunciada, é para ser testemunhada para todas as pessoas. Se lá no passado, no início do cristianismo, a grande certeza dos primeiros cristãos era que, embora morressem para o mundo, mas viviam para Deus através da vida eterna. E conosco a mesma coisa, que professamos e cremos na ressurreição dos mortos. Então, para nós, hoje, o grande chamado é justamente sair da nossa condição de achar que está tudo bem. E realmente, com coragem, se abrir à palavra de Deus, porque todos nós precisamos de conversão diária para que essa palavra possa nos transformar e nos encorajar ao testemunho da fé. E aí nós voltamos no grande exemplo deste santo de São Sebastião, que, embora
estando no meio daqueles que perseguiam os cristãos, fez-se cristão pela graça do Senhor Jesus, que tocou o seu coração, e o testemunho dos primeiros cristãos dado a ele, e exatamente o que ele fez, começou a partilhar, a anunciar e a testemunhar. Então peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de, na alegria da fé, testemunharmos Jesus Cristo. Não tenhamos medo, nos diz o Senhor. Somos chamados a isso. E só faz realmente aquele que confia, que crê e que diz: eu não posso guardar para mim aquilo que recebi do Senhor e aquilo que outros me transmitiram. Eu preciso também passar para outros. Que o Cristo nos ajude e que a sua graça aconteça em nossa vida para não só vivermos, mas também anunciarmos e testemunharmos a nossa fé. Que assim seja.